Mais uma das humilhações internacionais sofridas pelo Bolsonaro. E olha, essa foi uma das piores, porque não foi apenas um gesto ou uma coisa assim, não. Teve declaração do presidente de Portugal humilhando o Bolsonaro. Vamos lembrar algumas humilhações que o Bolsonaro teve. O Lula fez um tour pela Europa no começo do ano e ele se encontrou com o primeiro-ministro eleito da Alemanha, ele se encontrou com o presidente da Espanha, ele se encontrou com o presidente da França. Ele não foi a Portugal nesse evento, mas ele se encontrou com presidentes dos principais países europeus. Ok. E ao Bolsonaro não. Bolsonaro não tem evento com ninguém. Teve um encontro com o Joe Biden, que também foi uma mega humilhação, porque o Joe Biden se encontrou também com o Boric, presidente do Chile, e com o Trudeau, presidente do Canadá. E no encontro com o Bolsonaro, o Biden ficou a 3 metros de distância do Bolsonaro, deixou uma mesa entre eles, depois 2 cadeiras, um monte de coisa, e no encontro com o presidente do Chile e do Canadá, estava praticamente abraçado. Pois bem, agora vem ao Brasil o presidente de Portugal. Então, o Bolsonaro o convidou para um almoço em Brasília. Falou, vem a Brasília, e insistiu. O governo brasileiro fez de tudo para que o presidente de Portugal não passasse pelo Brasil sem encontrar com o Bolsonaro. Lembrando, o Marcelo Rebelo, ele é um presidente de centro-direita, ele é do conservadorismo lá de Portugal, mas vamos lembrar uma coisa, o que se diz conservadorismo aqui no Brasil é fascismo e é neonazismo. O que se diz conservadorismo lá em Portugal é muito diferente, né? O verdadeiro conservadorismo, que é direita, centro-direita. Porém, o Marcelo Rebelo, ele é de um partido que é conservador, que é o PSD, Partido Social Democrata de lá, mas ele é bem de centro. Inclusive, ele já se declarou como um político à esquerda da direita, ou seja, não é o cara de direita. Ok, então não é assim um cara socialista, um cara de esquerda, não, um cara ali, centro-direita. O Marcelo Rebelo aceitou o convite do Bolsonaro para um almoço. Porém, o Bolsonaro ficou sabendo só depois que o Marcelo Rebelo também ia se encontrar com o Lula em São Paulo antes de se encontrar com o Bolsonaro. E aí veio a parte em que o Bolsonaro teve crise de irritação. E vamos lembrar, muita gente diz que o Bolsonaro ele tem crises de gritaria e tudo mais, fica histérico, ou seja, o mimimi total do Bolsonaro. O Bolsonaro ficou sabendo que a agenda do presidente de Portugal constava o encontro do Lula desde o primeiro momento. E não constava encontro com o Bolsonaro. Quer dizer, ele veio para se encontrar com o Lula e não comigo, que sou o presidente. Ah, não. O que fez o Bolsonaro? Cancelou o encontro. Cancelou o almoço com o presidente de Portugal. Aí veio a resposta do presidente de Portugal. Vou te mostrar aqui já e a gente vai dar risada. Porque, olha, muito bom o senhor presidente de Portugal. Mas antes eu peço que, se você for a Bolsonaro, se inscreva aqui no Plantão Brasil, ó, que a gente vai pra cima dessa coisa e a gente mostra os crimes do Bolsonaro e toda a humilhação que o Bolsonaro sofre. A gente mostra todos os dias. Por isso, ó, um segundinho grátis, inscreva-se aqui no canal e você vai ter acesso à verdade, diferente desses bandidos que disseminam fake news todos os dias. É um segundinho e é grátis. Agora eu vou te mostrar, sem mais delongas, o presidente de Portugal. Tá aqui. Teve a gentileza, sabendo que havia esta viagem, de insistir muito para me convidar para ir a Brasília. Quem convida para almoçar é que decide se quer almoçar ou não. Tem que ter se quer almoçar ou não. E se faz questão de manter o almoço, sim ou não. Mas quem convida é que tem a palavra de manter o convite ou não manter o convite, ou de desconvidar. Mas em Portugal temos uma frase que ninguém deve fazer-se convidado, nem para boda, nem para batizado. Portanto, há questões políticas muito importantes. Por exemplo, a questão da Ucrânia, Portugal e Brasil tiveram posições diferentes. Portugal aliado à Ucrânia, o Brasil não. É uma questão pesada. Aqui propriamente o almoço, haver almoço ou não haver almoço, não é uma questão pesada. Não constava sequer do primeiro programa de visita. É possível o almoço? Muito bem. Não é possível o almoço? Ninguém morre. Vê que ele faz até uma cara de deboche e fala, olha,
não constava sequer no primeiro programa da visita. Quer dizer, eu vim pro Brasil para ver o Lula, eu não vim para ver o fascistinha. Não constava. Tem almoço, tudo bem, não tem almoço, ninguém morre. Ainda falou que o Bolsonaro não tem palavra, que o Bolsonaro fez o convite, quem convida é que tem que ter a palavra de manter o convite ou não manter o convite. Quer dizer, o Bolsonaro é um cara sem palavra. E o pior, mimizento. E ó, nem queria mesmo, porque se quisesse, tava no encontro. E ele fez questão, o presidente de Portugal, Marcelo Rebelo, de falar o seguinte: olha, além de não constar no primeiro compromisso da viagem, foi o Bolsonaro que teve a gentileza de insistir muito. Ele fala, não insistir, ou de me convidar, não, de insistir muito para que eu fosse a Brasília. A humilhação do Bolsonaro. Isso sai em toda a mídia europeia, isso sai em toda a mídia portuguesa. Todo mundo em Portugal tá rindo da cara do Bolsonaro. Aí domingo, vai ser já. O Marcelo Rebelo vai publicar foto nas redes sociais dele, vai sair em toda a mídia portuguesa, dele com o Lula. Vai sair foto nas mídias sociais do Lula com o presidente de Portugal. E o Bolsonaro? Pois bem, disse uma coisa, errou o senhor Marcelo Rebelo, aí eu vou falar, desculpa, vou ter que corrigir o senhor Marcelo Rebelo. Ele falou, havendo almoço tudo bem, não havendo almoço ninguém morre. Morre sim, o Bolsonaro morre de inveja, o cotovelo do Bolsonaro tá roxo, ó, tamanho da dor de cotovelo que tá o Bolsonaro, viu? Porque o Lula é convidado, o Lula foi pra França recebido com pompas de chefe de Estado pelo presidente da França, foi pra Espanha recebido com pompas de chefe de Estado pelo presidente da Espanha. O Lula foi para a Alemanha, só não foi recebido com pompas de chefe de Estado pelo primeiro-ministro da Alemanha, porque ele ainda não tinha assumido o cargo, ele assumiu na semana seguinte. Se não, era a mesma coisa, mas foi recebido como o atual presidente do Brasil, numa homenagem que foi feita a ele em outro lugar lá na Alemanha. Quer dizer, olha, o Lula tá dando um show no Bolsonaro, não só nas pesquisas no Brasil e no Datapovo no Brasil, mas também tá dando um show na política internacional, enquanto o Bolsonaro não para de passar vergonha. Assim, as vergonhas que o Bolsonaro passa são uma atrás da outra. Então, o Brasil hoje está completamente isolado do resto do mundo e a única chance do Brasil voltar a ser aquele país respeitado é o Bolsonaro sendo defenestrado, uma palavra diferente aqui, defenestrado da presidência da República, ou seja, a gente tirando o Bolsonaro agora em outubro e voltando o Lula, o Brasil volta a ser aquele país que eu lembro muito bem, tem um vídeo, você já deve ter visto, do Obama com o Lula num encontro do G20. E o Obama puxa o Lula assim de lado e fala... o Lula puxa o Obama estava isolado, e aí o Obama fala, esse aqui é o Lula, esse é o cara o político mais popular do mundo, eu amo esse cara, I love this guy. Esse aí era o presidente dos Estados Unidos, abraçando o Lula e tratando o Lula como o ídolo dele praticamente. Já hoje não. Hoje em dia, quando o Bolsonaro se encontra com o Biden, eu vou te mostrar aqui a foto, e aí você vai ver o tamanho da humilhação. Tá aqui, o Biden colocou 2 mesas e uma florzinha para purificar o ar entre ele e o Bolsonaro. Sendo que o Biden com o presidente do Chile estava assim, abraçado praticamente na foto oficial, e com o Trudeau, que é o presidente do Canadá, também estava bem próximo. O presidente de Portugal, ele já não gosta do Bolsonaro há algum tempo, e no ano passado ele foi ao Brasil para o encontro para a celebração de um museu. Brasil-Lisboa, e para celebrar também o centenário do primeiro voo que teve entre Brasil e Portugal, o primeiro voo transatlântico, o centenário, ou seja, foi 100 anos atrás. Ok. No caso, o evento foi no estado de São Paulo, e o Bolsonaro foi convidado. Só que o Bolsonaro é covarde, o Bolsonaro não gosta de um lugar em que está alguém que ele não gosta, ele não gosta de dar de cara com alguém que ele não gosta, coisa assim. Então, estava o Dória, porque o João Dória era o governador de São Paulo. O Bolsonaro foi convidado pelo presidente de Portugal e ele não foi. O Dória foi. Ele disse, eu não vou porque tá lá o Dória. Se o Dória não tivesse, eu ia com todo prazer. Pediu via documento de desculpas para o presidente de Portugal por não ter ido ao evento e tal. E foi fazer uma motociata em Presidente Prudente. Aí depois, para não ficar mal, ele convidou o presidente de Portugal a ir para Brasília. Aí lá vai o presidente de Portugal pegar o avião oficial, sair de São Paulo, 3 horas de voo para Brasília para ver o vagabundo Bolsonaro, sendo que ele tinha convidado o Bolsonaro para ir no evento em São Paulo. Quer dizer, vai lá, o presidente de Portugal perdeu o seu tempo para ver o Bolsonaro, mas ele foi lá, como cortesia, viu o Bolsonaro, tiraram uma foto, inclusive é uma foto assim meio vergonhosa, porque
era a pandemia, era comecinho do ano passado, era a pandemia, estavam morrendo 3 mil pessoas por dia no Brasil, e tá aqui, ó, Bolsonaro e Marcelo Rebelo, eu vou te mostrar a foto. Tá aqui o Marcelo Rebelo de máscara e o vagabundo sem máscara, com 3 mil pessoas morrendo por dia no Brasil. E lembre-se, muita gente esquece, a memória das pessoas é curta, mas eu tô aqui para te lembrar, viu? Lembre-se que o vagabundo não quis comprar vacina, então o presidente de Portugal estava devidamente vacinado e a sua população, quem quisesse se vacinar, em Portugal o índice de pessoas que queriam se vacinar na época era altíssimo, podia se vacinar. Já no Brasil, não. Tava morrendo 3 mil pessoas por dia. Em janeiro, isso foi poucas semanas depois daquele caos em Manaus. Lembra em Manaus o que aconteceu? As pessoas morrendo, uma desgraça total. Pois bem, e o vagabundo sem máscara e sem comprar as vacinas. Esse foi o contexto do encontro entre Marcelo Rebelo e Bolsonaro no ano passado. Aí esse ano Marcelo Rebelo falou, eu aqui não vou me encontrar com esse vagabundo. Quer saber? Eu vou pro Brasil, eu vou encontrar o Lula e vai encontrar também com o Michel Temer. Mas o evento principal dele é encontrar o Lula. E o Bolsonaro que se dane. O Bolsonaro não foi convidado para nenhuma das cerimônias que o presidente de Portugal vai fazer no Brasil. Uma coisa, em Portugal, quem representa o país é o presidente. Quem escolhe os ministros, o presidente também ajuda a escolher os ministros, mas quem escolhe os ministros e de fato governa o país é o primeiro-ministro. O primeiro-ministro é o Antônio da Costa e ele é do Partido Socialista, ele é de esquerda. Inclusive, em janeiro agora foi a eleição em Portugal, não eleição para presidente. O Marcelo Rebelo foi reeleito em janeiro do ano passado. Então, em janeiro de 2021, eleição para presidente, ele foi reeleito, ele tinha 90% de aprovação. Aí, teve agora a eleição, que é a eleição para deputados, senadores, e quem comanda o país é o parlamento, por isso que tem primeiro-ministro, é um regime parlamentarista. E a esquerda ganhou, foi uma vitória assim avassaladora da esquerda, até o Marcelo Rebelo, que é de centro-direita, ele falou, olha, eles superaram todas as expectativas, ninguém esperava que eles iam eleger tantos deputados. Foi a primeira vez em mais de 20 anos que um partido conseguiu uma coisa chamada maioria absoluta. Maioria absoluta quer dizer o seguinte, quer dizer que esse partido não precisa fazer coalizão com ninguém para governar. Eles simplesmente têm a maioria dos deputados e na maioria eles governam da maneira que quiserem. Só que o Marcelo Rebelo, a gente está acostumado com a polarização no Brasil, isso não existe em Portugal. O Marcelo Rebelo conversa com o primeiro-ministro que é de esquerda, que é socialista, sem problema nenhum, os dois estão sempre juntos, os dois governam o país juntos. É governado pela esquerda? Sim, mas tudo que precisa do presidente ele coopera, diferente do Brasil. Imagina se o Brasil tivesse o Lula de primeiro-ministro e o Bolsonaro de presidente. Ia ser briga todo dia. O Bolsonaro, num evento que estava o Dória, ele não vai se encontrar com o presidente de Portugal porque o presidente vai se encontrar com o Lula um dia antes, quer dizer, imagina. Então, parece pra gente inimaginável que em política possa haver gente que tenha opiniões diferentes, mas que consigam conversar, parece inimaginável porque o Brasil foi assim tomado pelo fascismo. A grande mídia ficou anos e anos e anos, e quando eu digo anos, eu quero dizer assim, desde 2005, eu lembro lá do Mensalão, a mídia ficou plantando ódio e ódio e ódio, plantou ódio, regou com muito fascismo, e aí pronto, brotou um Bolsonaro, e essa polarização aí que tem hoje, que se um cara é bolsominion e o outro é petista, não dá pra conversar. Porque renasceu o nazismo no Brasil, chamado agora de neonazismo, que é o bolsonarismo. É isso, então a coisa no Brasil tá feia, em Portugal não. Em Portugal o nazista não se cria, em Portugal eles cortam o mal pela raiz. Espero que em outubro o Brasil também faça a mesma coisa. Espera aí, se você não se inscreveu no canal, que você se inscreva no Plantão Brasil, é um segundinho, é grátis. E no primeiro comentário deixe minhas outras redes sociais. Falou!